Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Boa noite a todos. Hoje é o segundo dia da nossa 17ª quinzena do empresário da Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio. E queria convidar o nosso professor e palestrante de hoje, professor Garcês, para que ele nos possa enaltecer com o seu conhecimento e nos nortear nessa época de pandemia. Muito obrigado. Professor Garcês, fique à vontade. Olá, boa noite. Muito obrigado, Guilherme. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, para a Associação Comercial de José Bonifácio, por estar aqui mais um ano, podendo falar com vocês, nesse ano difícil, difícil para todo mundo, nesse ano que cabe bem ao assunto, que eu vou discorrer aqui essa noite com vocês, que é sobre o empreendedorismo na era do imprevisível. Nós estamos vivendo na pele, o que seria, o que é esse imprevisível. E, mais uma vez, agradecer a Associação Comercial, os seus diretores, o presidente André, o vice Guilherme, por essa oportunidade e dando as boas-vindas aí aos internautas que estão começando a seguir aqui a live e também enaltecer a associação por essa iniciativa fantástica que foi, no momento, assim, vamos dizer, tão rápido que as coisas mudaram, conseguiu organizar uma quinzena tão tradicional como essa, a 17ª da Associação Comercial, trazendo aí para as pessoas que estão em casa, para todos vocês que têm negócios, para empreendedores, para as pessoas que estão nesse momento sofrendo algumas questões relacionadas à perda de venda, perda de mercado, e outros também que, por outro lado, temos boas notícias, alguns mercados que estão surpreendendo nesse momento, porque não é só queda, tem muitos mercados que também estão sucumbindo à crise, que estão conseguindo atingir números de vendas não visto antes. E isso mostra realmente que todos nós aqui, nós não temos uma bola, nós não temos uma questão mágica para entender, uma bola de cristal para entender o que é o futuro, o que vai ser o futuro, e também ninguém tem certeza absoluta de como que as coisas vão se comportar daqui para frente. E é sobre esse assunto que eu vou discorrer com vocês aqui nessa oportunidade, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre tudo que está acontecendo em relação ao empreendedorismo, no mundo e no Brasil, focando também a nossa realidade aqui, local, na cidade de José Bonifácio. Por que eu escolhi esse tema, o empreendedorismo na era do imprevisível? Bom, nós estamos vivendo um mundo hoje no qual está muito diferente de tudo aquilo que nós já havíamos vivido antes. E nós ouvimos essa frase que eu estou dizendo aqui já há algum tempo. Porém, nunca a gente pôs tanto em prática ela como hoje. Um dos pontos a gente está colocando em prática como hoje seria até esse formato que nós estamos aqui trabalhando na quinzena do empresário. A quinzena do empresário, hoje, essa semana começa aí a 17ª, até então, até a 16ª, os formatos sempre foram parecidos. As palestras eram presenciais, haviam oficinas de estudo, haviam vários profissionais falando de diversos temas relacionados a empreendedorismo, venda, arranjo de vitrines, liderança, para que os empresários locais
pudessem compreender um pouco mais sobre o que está acontecendo por aí para colocar no seu negócio. E de uma hora para outra, teve que se tomar uma decisão, dentro desse formato, de fazer algo online. Algo que você não vai estar diretamente falando pessoalmente com as pessoas, mas tendo outras possibilidades. Em uma palestra, no qual nós podemos fazer de forma física, a gente consegue, dentro de um processo quanto esse, chegar mais ou menos em torno, com um bom cenário, de 300 pessoas. Em média, cada evento não dá isso, né? Eu já tive a informação que as palestras que aqui já foram ministradas, né? Ontem começou a ser ministrada, já teve mais de 5.000 pessoas que visualizaram, que puderam compreender o trabalho que a Associação Comercial de José Bonifácio está fazendo, com um profissional facilitando e mostrando um tema importante. Então, por que eu entrei nesse assunto? Eu entrei nesse assunto que, no momento de crise, de repente no qual a gente mudou de forma muito abrupta o formato de um evento, nós conseguimos atingir números de visualização possivelmente aí 5 a 6 vezes maior do que seria todo o evento na sua normalidade, através de uma mudança no qual foi feito repentinamente em função da situação que nós estamos vivendo. E o que isso nos faz refletir? Nós conseguimos hoje, na era atual, com a era digital, chegar aonde jamais pensávamos em chegar. E com um custo módico, um custo muito menor do que seria você promover um evento compreendendo essa quantidade de pessoas. E isso tudo nos faz refletir e tentar entender que, se eu posso fazer dentro de um evento como esse, chegar em 5.000 pessoas fazendo uma palestra, quanto que eu posso conseguir chegar dentro do meu negócio e mostrar esse negócio para as pessoas que têm o perfil para comprar meu produto? Isso já começa um desafio, e esse desafio nós já temos ferramentas para nos apoiar. O que a gente tem que começar a pensar, já no início eu quero colocar vocês para refletir, é que os negócios, eles não são mais locais. Da mesma forma que você concorre com uma concorrência física local, você também concorre com o mundo. Porém, essa concorrência está mais democrática hoje. Da mesma forma que alguém invade o seu espaço, oferecendo produtos semelhantes e serviços similares ao seu, você também pode conquistar outros espaços, procurar novas possibilidades de comercializar o seu produto, entendendo que o seu canal não é só mais um canal. Hoje nós temos vários canais no qual nós podemos distribuir nossos serviços e produtos. Agora, o que eu tenho também para colocar em reflexão? Tudo dá para, de uma hora para outra, alternar canais, abrir esses canais? Não. Não é de uma hora para outra. Mas as coisas começam com a forma da gente começar a planejar e dar início para as coisas acontecer, né? Com a pandemia, nós temos alguns números que eu vou citar antes de falar do panorama do empreendedorismo no Brasil, mas nós já estávamos enxergando o e-commerce crescendo mais ou menos em 2 dígitos, tá? Aqui no Brasil e no mundo, mas vamos focar nossa realidade aqui. Só que até meados aí de 3 meses atrás, o e-commerce, por mais abrangente, por mais que as pessoas estão utilizando dessa plataforma e desse recurso, o e-commerce no Brasil não chega a 10% do mercado geral. Essa é a realidade. Então nós temos aí 90% de lojas físicas ainda e 10% do e-commerce no Brasil. Esse número é um número que até nos assusta, porque com todo mundo que eu falo, as pessoas em palestras, qualquer que seja a circunstância, quando eu pergunto isso, as pessoas falam, poxa, mas o e-commerce hoje é 90%. Não é. 90% é o comércio físico ainda. Só que tem um detalhe, né? A gente pega e fala, mas aqui nós somos um pouco atrasado, o Brasil. Estados Unidos, com toda a tecnologia, sendo precursores de várias coisas, hoje o e-commerce lá em torno de 20%. E também está crescendo. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, nós temos uma oportunidade muito grande enquanto comércio físico de aprender com o e-commerce, enquanto empreendedor, e também
não há mais possibilidade de escolha, como até o profissional que fez ontem o Arena comentou. Nós não temos mais que escolher, nós temos que já se planejar para formatar o meu negócio para dentro de um e-commerce e de outras plataformas. Por quê? Porque não é mais algo do futuro, é algo que está acontecendo. Agora, veja bem, esse número que eu disse, que nós temos aí 10% do comércio eletrônico e ele crescendo em 2 dígitos. Fato esse é, segundo o site e-commerce, agora na pandemia, 13% de brasileiros que nunca haviam comprado nada pela internet fizeram a primeira compra. E 24% dos brasileiros dobraram o consumo pela internet em diversos setores. Então, nós estamos vendo um número com crescimento superlativo, acima crescendo em 2 dígitos, que logo esse e-commerce de 10 logo vai dobrar e por assim vai. Agora, não é o e-commerce que está matando a loja física. É a loja física que está morrendo, aquela que está fazendo a mesma coisa. O e-commerce não é um concorrente. O e-commerce é um canal. Canal esse que você pode se planejar para ter no seu negócio. Então, é isso que a gente tem que começar a compreender. Eu não estou perdendo para o e-commerce, eu apenas não estou entrando em um canal no qual eu preciso estar dentro desse canal como estratégia do meu negócio. E esse já começa sendo um cenário de entender que esse empreendedorismo imprevisível, nós já temos que lidar que eu não posso atuar mais só localmente. Eu tenho que atuar local, né? Global e local. Eu tenho que procurar também mercados onde as pessoas conseguem me enxergar, mas não dar tiro para todo lado. Nós vamos falar sobre isso também. Tá? Queria saudar aí as pessoas, o Amorim, foi meu aluno aí, tá na live, o Cássio Galo, mandando uma mensagem aqui. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos lá. Né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o panorama do empreendedorismo no Brasil. No Brasil, os empreendedores, 38% deles estão entre 18 a 64 anos. Olha só, uma boa condição. Então, de repente, vocês que estão assistindo aqui essa live e está lá acima dos 50 anos e acha, poxa, eu estou muito velho para empreender, meu tempo já passou. Pelo contrário, hoje nós temos uma grande monta de gente que acima dos 50, acima dos 60, ou seja, estão empreendendo. E é ambiente hoje para isso no Brasil. Por quê? Porque nós entendemos que as relações de trabalho cada dia está mudando mais. Aquele sonho de chegar num emprego, aposentar e ser feliz para sempre, hoje já não acontece mais. Então o brasileiro que quer ter uma vida com mais liberdade, com mais ousadia, ele tem que ser empreendedor, ele tem que buscar o empreendedorismo e isso está acontecendo cada vez mais. E deixando, diga-se de passagem também, que o comportamento empreendedor não é só você abrir um negócio, você pode ser um empreendedor trabalhando para alguém também, que é um fator muito importante. Então, olha só, 38% dos empreendedores estão entre 18 a 64 anos. 52 milhões de pessoas, tá? 52 milhões de pessoas no Brasil, 25% da população são empreendedores. Olha só. Bastante gente, hein? 1/4 da população são empreendedores. E agora olha um número importante para vocês em relação a esse fato que eu estava falando da diversificação de canal. 38% dos negócios são físicos, 20% dos negócios são online, ou seja, 38% exclusivamente físicos, 20% online e 42% ambos. Ou seja, que funciona nas duas plataformas. E aí eu começo a mostrar para vocês um cenário desse empreendedorismo, do imprevisível, que já mostra o seguinte. Eu já estou vendo, já estou mostrando para vocês, todos nós estamos percebendo, nós estamos numa ascendência no canal híbrido, no qual o cara tem que agir localmente e pensar em ganhar espaço regionalmente, estado ou Brasil. Ou seja, ele não pode agir numa modalidade só. Nós estamos entendendo que nós temos uma modalidade no qual as pessoas estão aprendendo a lidar, que é a tecnologia. A tecnologia, ela cada dia mais está intuitiva, para que as pessoas utilizem ela sem ter dificuldade. Então, diante desse fato, se eu já enxergo que o mercado está indo para esse lado da praticidade, eu conseguir falar com muita gente com custo baixo, e acima de tudo eu entender que eu tenho que estar em mais de um canal, eu já tenho que começar a me planejar. Por quê? Porque nada na vida, quando se é empreendedor, é fácil. Nada.
Nada. As pessoas que acham, por exemplo, que amanhã eu já vou correr atrás de uma agência, vou abrir um e-commerce, vou começar a pôr o meu produto em outra plataforma e eu vou começar a ganhar dinheiro. Não é assim. O e-commerce ele também é como se fosse uma loja física. Só que ele tem outros tipos de algoritmos, padrões, que tem que ter pessoas especializadas para te ajudar, e ele vai ter um tempo de rampagem. Se você fizer algo pensando em já tirar o fruto daquilo imediato, nenhum tipo de empreendimento serve para você. Essa é a grande realidade, já vai a dica. E olha que mudança de perfil que nós já estamos tendo. Embora o e-commerce representa 10%, uma pesquisa mostrou que 80% das pessoas, antes de fazer uma compra, ela se informa através do e-commerce. As pessoas entram e consultam. Elas tentam perceber todos os aspectos, características, benefícios que o produto possa ter para ir até escolher o canal de compra. Então isso também já nos remete a entender que se as pessoas estão pesquisando mais, as pessoas estão mais bem informadas. E aí volto também a colocar uma situação aqui. Qual que é o problema maior hoje no Brasil em relação a vendas? Vocês têm ideia? Eu sou, além de professor, consultor de negócio, eu tenho uma empresa de consultoria e eu trabalho muito com projetos na área de gestão comercial. E faço trabalhos para empresas da região aqui de Rio Preto e região, e também tenho a oportunidade de viajar ao Brasil aí, conhecendo equipes comerciais, treinando e tudo mais. E uma grande queixa que a gente vê em todos os cenários, que é muito comum, são pessoas falando sobre preço. Olha, eu não vendo um produto porque esse produto ele está com preço alto. O meu concorrente tem um preço menor. Meu concorrente tem uma opção melhor. E aí eu escuto muito isso. E aí quando a gente começa a entender, às vezes tem algumas situações que realmente, se o produto não agrega algum valor diferente, então o preço é um fator preponderante ali, que não dá para discutir. Se você tem um produto que é um commodity, ele é igual ao que o concorrente faz, não tem nenhum diferencial. Inclusive um diferencial em relação ao seu atendimento. Você não tem margem de negociação, você não tem como ter gatilhos para discutir isso. Mas o que acontece na prática? Embora muitas pessoas focam na reclamação do preço, olha o número que eu vou colocar para vocês aqui, tá? Apenas 9% dos clientes deixam de comprar algum produto em função de preço. 9%. E 68% dos clientes, ou seja, quase 70% dos clientes, deixam de comprar de algum lugar ou não fecham algum tipo de negociação devido a mau atendimento. O cliente não é bem atendido. E agora, quando eu falo que não é bem atendido, ele não é só bem atendido quando ele entra naquele estereótipo, ele entra numa loja, a vendedora trata ele mal ou não sabe dar informação. Ele não é bem atendido pela empresa no geral. Ele entra num site da empresa, está desatualizado, ele entra no LinkedIn buscando um profissional daquela empresa, não tem, ele entra no Instagram tentando ver algumas fotos do que a empresa comercializa, também não tem. Ele liga na empresa, ninguém atende o telefone, quando atende o telefone às vezes com indiferença. Antes dele chegar na loja, ele é mal atendido. Ou ele chega na própria loja, que aí já é o natural, às vezes a vendedora não dá atenção, não escuta para saber qual é a dor dele, e esse cliente, ele sai insatisfeito e muitas vezes ele não compra. Então o que acontece? 68% das pessoas não compram por mau atendimento. E aí eu volto a falar para vocês, você que é empreendedor, que já tem a sua loja aberta aí, já tem o seu comércio, tem a sua indústria, você que está pensando em entrar como empreendedor, jovem ou meia idade, não tem mais idade para isso, mais maduro, antes de você começar a pensar em abrir o seu negócio, comece a pensar qual o serviço que você vai entregar, qual o tipo de produto que você vai entregar. E comece a pensar que a primeira coisa que você tem que estudar é o cenário que você vai se inserir. E comece a estudar quem já está nesse cenário. E comece a colocar negócios que tenham sustentabilidade, negócios que você possa fazer negócios não só localmente, negócios que você pode entregar em vários canais. Porque se você não planejar isso daí,
o seu nível de atendimento, o diferencial dos seus produtos e, além de tudo, entender uma palavrinha que é uma palavrinha mágica, que eu sempre pergunto aos meus alunos quando eu vou dar aula, inclusive em pós-graduação, eu falo, você sabe calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa? O que é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Muitos têm dúvidas, muitos não sabem, muitos nem ouviram falar sobre esse termo. O ponto de equilíbrio é o ponto no qual você paga as suas contas, paga os fornecedores, paga as despesas, paga tudo e não ganha dinheiro ainda, mas é a sobrevivência. Muitos não sabem nem calcular. Antes de se montar um negócio, antes de trabalhar alguma coisa, procure entender os seus diferenciais, procure entender se o seu produto pode ser distribuído em outros canais e procure entender se o seu produto faz parte de um critério ou de uma modalidade que o mundo tem usado muito, que é a cauda longa. O que é a cauda longa? Vou explicar esse termo, você já deve ter ouvido, ora aqui, ora ali, né? A cauda longa é você ter produtos no qual você consegue distribuir ele com um custo relativamente baixo e para muitas pessoas. Um dos grandes exemplos que nós temos de cauda longa, que é conhecido por todos, são os streaming, como a própria Netflix. A Netflix, se você quiser um filme de último lançamento, se você quiser um filme dos blockbusters que são lançados em Hollywood, você não vai encontrar lá na Netflix. Só que a Netflix ela tem milhões de usuários espalhados em centenas de países. Por quê? Porque ela te dá um entretenimento diversificado. Ela produz séries próprias com temas no qual ela já conhece o perfil do assinante que ela já tem e ela consegue cobrar um valor que seja um valor que todas as classes consomem pela qualidade, pelo foco que ela tem em prestar esse serviço e ela não tem mais esse lado de segmentação em relação a classes. Netflix é um exemplo de distribuição desse tipo de empreendedorismo imprevisível. A Netflix, ela pode perceber, converse com teus amigos que têm um pouquinho mais de grana. Eles têm Netflix em casa, né? Converse com aqueles teus amigos que tá em dificuldade, está lutando com a vida. Ele tem a Netflix em casa porque ela é mais barata e ele gosta do conteúdo. O cara que tem mais dinheiro, ele gosta do conteúdo e acha também viável. O cara da classe média também consome. Observe que todo mundo compra esse produto, no qual ela consegue estabelecer uma entrega barata, né? Você vai lá, acessa a plataforma e entra. E aí, o que acontece? Ela consegue ganhar na cauda longa, ela tem abrangência. Ela vende um produto que o cara, mesmo numa crise, ele pensa, vou cancelar a Netflix, eu pago R$35. E os caras, as pessoas que têm aí minha faixa de idade, né, estou com 40, já passaram por algumas situações aí no passado, que seriam situações assim, ó. Antigamente, quando a gente ia alugar um filme, principalmente lançamento, né, vocês são mais jovens aí, com 20 e poucos anos, existia um negócio chamado locadora. Tá? Locadora de fita, que depois passou para DVD. Quando você conseguia assistir um lançamento, é porque você tinha muito bom relacionamento com o atendente lá, era amigo teu de infância. E aí você tinha até status por isso, que o cara ligava para você e falou, oh, chegou um lançamento aqui, você quer que eu segure para você? Você não pode bobear, tem que pegar hoje e devolver na segunda, senão a gente pagava multa. Olha só que situação. E aí nós pagávamos, vamos colocar, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, que nós pagávamos muito caro. As coisas estão diminuindo de preço. Olha só, para vocês terem uma base, eu vou dar um exemplo de um grandes locadoras, um grupo de locadoras, que era o sonho de consumo de quem gostava de filme, né? Vocês já ouviram falar da Blockbuster. Foi uma das maiores franquias de locadoras de fitas, DVDs, de filmes do mundo. Tá? Foi a maior do mundo. E olha só para vocês terem uma base. A Blockbuster ela tinha em grandes capitais, cidades maiores, em capitais, cidades maiores, e era o sonho de consumo. A cidade crescia um pouco, vamos trazer uma Blockbuster para cá. No qual você ia lá e tinha esse mesmo procedimento, pegava o filme, alugava. E olha só para vocês terem uma base. A Blockbuster, ela faliu em 2011. Aí eu pergunto para vocês, quem faliu a Blockbuster? Foi o streaming? O que vocês acham? Gente, ninguém fala em ninguém. Quem faliu a Blockbuster foi as escolhas erradas dela.
Quem quebra a tua empresa é as suas escolhas erradas. Ah, mas é o mercado. Meu amigo, o mercado é a única coisa que eu não consigo controlar na minha vida. Eu consigo controlar qual canal eu estou vendendo meu produto, eu consigo controlar quantos contatos eu posso ter com o meu cliente, eu consigo controlar quais produtos dão mais margem na minha empresa, eu consigo controlar as metas internas que eu tenho. O mercado eu não consigo. Eu não controlo o mercado, não controlo a economia, não controlo a inflação, não controlo o tempo de compra do cliente. Eu tenho que me focar naquilo que eu controlo. Então, quando eu estou quebrando, não é os outros que me quebraram, é eu que tomei a estrada errada. Foi o que aconteceu com a Blockbuster. A Blockbuster, uma potência, tomou o caminho errado e em 2011 ela faliu. E quando ela faliu em 2011, as lojas fecharam, custavam R$15 um DVD de lançamento na Blockbuster. Um DVD em 2011. Aí começou o streaming em 2007, tá? Em 2007 começou a Netflix, não ainda como streaming, ela começou entregando fita por correio. Foi um canal que ela achou ali para dar comodidade para o cliente. E depois disso ela foi evoluindo e ela virou um streaming. Olha só, em 2007 ela estava entregando ainda coisa por correio. E depois ela virou um streaming. E aí hoje, tá? Hoje, em 2020, ela entrega centenas de filmes, séries, documentários para todos os tipos de persona por R$21,90. Em 2011, a empresa que tomou o caminho errado, né, ela colocava um aluguel de um DVD por R$15. Então vocês percebem o que é cauda longa? Cauda longa é você conseguir prestar um serviço, colocar o seu produto em canais que você pode compreender mais entregas, mais clientes, mais possibilidades. Por quê? Porque se você continuar só por um canal, só com uma ideia fixa, não diversificando, não é o mercado que vai te quebrar, não é a pandemia. Eu trabalho com consultoria há quase 10 anos e eu nunca vi alguém falando que o mercado estava bom. E quando falava era coisa de 2, 3 meses, depois falava que o mercado estava ruim de novo. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas acabam criando uma ideia de que as coisas vão melhorar naturalmente e que coisas que não são passageiros e não são. Por exemplo, o próprio dono da Blockbuster, os acionistas maiores, eles não sabiam que isso ia acontecer. Mas será que eles se abriram para isso? Será que eles fizeram uma leitura correta de mercado? Será que eles saíram por aí para escutar, para ver, viajou com um viés para entender o que tem de novo por aí? E hoje, nessa era do imprevisível, nós temos uma notícia boa. Nós podemos ir para qualquer lugar do mundo, falar com qualquer pessoa do mundo, através de network barato. Eu consigo falar com pessoas de São Paulo, Sorocaba, Estados Unidos, aonde eu quiser, dessa forma que eu estou me comunicando com vocês. Fato esse que não havia antes. Agora, o que nós temos que começar a ter? Nós temos que começar a ter atitudes positivas para tentar entender que o meu negócio, se ele está chegando ao ponto que está de queda, é porque eu preciso ressignificar esse negócio. Eu preciso começar a compreender. Aí vem a união da nova geração para a velha geração. As duas têm que trabalhar juntos. As duas. Tá? Eu tenho 2 filhos, um de 13 e outro de 9. Com certeza eles entendem mais de tecnologia do que eu. De tecnologia, principalmente de entretenimento. Ele não entende de planilha, de Power BI, dessas coisas, porque isso aí ainda não é a hora deles. Mas ele entende de plataformas, ele entende muito mais do que a moçada está ouvindo aí, tá? Do que eu, com 40 anos de idade. Esse final de semana eu aprendi com o meu menino mais novo. Ele sempre ouve aqueles youtubers, vê uma coisa ou outra, eu sempre acho aqueles conteúdos um pouco muito barulhento, meio sem norte. E aí eu peguei no domingo e falei, filho, mostra pro pai, o que esse cara faz, né? Aí ele pegou um youtuber lá que eu nunca tinha ouvido falar na vida desse youtuber, um tal de João Caetano. Aí eu fui ver, o que esse rapaz faz, né? Aí eu vi lá, o rapaz, ele grava uns vídeos falando da vida dele, mostrando as dificuldades dele, fazendo umas bizarrices ali, umas brincadeiras bobas. Ele pegou lá 100 Yakult, tentou tomar aquilo, não conseguiu,
Sabe, umas coisas sem nexo. E o menino mostrou depois lá, ele começou a fazer isso em 2011, que para ele faz muito tempo, um moleque desse deve ter 20 anos. Tá? Esse moleque comprou uma casa de mais de 10 milhões, provavelmente. Estava com um Camaro na garagem, estava com uma casa de quase 10 milhões, uma casa absurdamente grande, absurda. O que ele faz, esse moleque? Não tem uma faculdade, não tem uma estratégia, não tem uma empresa, não tem nada. Ele faz uma coisa que deve nos inspirar. Ele usa uma plataforma de comunicação para chegar em várias pessoas, com um foco só, que é a única coisa que ele sabe fazer. É tentar mostrar para as crianças experiências. E de uma forma muito grosseira e tupiniquim, não tem nada de preparo, não tem cenário, não tem nada. E aí eu posso falar, por exemplo, para esse moleque, nossa, eu já comecei a mudar meu conceito. Falar desse moleque seguinte, nossa, esse moleque é um sem futuro na vida. Sem futuro o quê? Sem futuro o quê? Ele tem uma casa que vale milhões. Ele tem patrimônio, ele tem seguidores, ele tem patrocinadores. E ele conseguiu isso de que jeito? Ele conseguiu isso tendo foco e usando o que o mundo está dando hoje. Possibilidade de conexão. Aí eu reflito e penso, poxa, se um menino desse sem conteúdo nenhum conseguiu chegar lá, por que muitas vezes a gente não chega lá? Primeiro porque a gente acha que a forma que nós estamos trabalhando hoje está certa. É o tradicionalismo absurdo. Segundo porque também nós temos uma certa reserva, e vamos dizer uma certa preguicinha de aprender o que é novo, que assusta. E aí é mais fácil falar essas coisas de computador, essas coisas de internet, e a gente não vai a fundo. E com isso tudo, o que acaba acontecendo? A gente fica na nossa forma tradicional, vivendo a mesma vida, acordando todo dia como se fosse o mesmo dia. Por quê? Porque a gente não se abre para entender quais ferramentas eu posso utilizar para fomentar o meu negócio. E você não precisa procurar propriamente entender tudo. Procure quem sabe. Comece a colocar dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, pesquisar as melhores ferramentas, as melhores práticas, o que está acontecendo por aí que pode melhorar teu negócio. Por quê? Porque senão acontece com a gente, com nós empreendedor, algo que eu gosto muito dessa passagem, que conta o seguinte, né? Tinha um cidadão que ele estava saindo de um riozinho com uma canoa nas costas e entrando numa mata densa, uma mata fechada, e aquela canoa é pesada, de madeira aquilo lá. Ele entrando nessa canoa lá e uma dificuldade entre segurar a canoa e tentando desbravar ali a mata, né? E aí um cara viu ele entrando com aquela canoa dentro dessa mata e perguntou para ele assim, meu amigo, o que você vai fazer com essa canoa aí? Isso aí está te causando um peso nas tuas costas. Aí ele disse assim para o cara, não, essa canoa aqui eu não posso desfazer dela não, ela me ajudou muito ali no rio. Meu amigo, essa canoa te ajudou no rio, mas ela está te atrapalhando severamente na mata. Ela não vai te ajudar na mata, ela vai te atrapalhar. Isso quer dizer o quê? O que te ajudou até agora, a gente tem que fazer um desapego como empreendedor, de ser grato pelo que aconteceu, porém, começar a desvencilhar e desfazer daquilo que não faz mais sentido e buscar o que faz mais sentido. Porque as coisas não vão melhorar. Saudosismo é bom só na música e olhando foto, nos negócios não. Nos negócios eu tenho que entender quais são as melhores práticas, como que eu tenho que reinventar o meu negócio, como que eu tenho que entrar nesses canais de forma certa, e não de qualquer jeito, porque de qualquer jeito nada dá certo. A loja física não dá certo de qualquer jeito, como o e-commerce não dá, como nada na vida dá certo de qualquer jeito. E aí nós temos que começar a entender com os novos. Aí vem a junção do novo com o mais experiente. O novo não faz nenhuma noção, às vezes, do que é um ponto de equilíbrio, de que é fazer um controle, mas ele entende de ferramentas, ele entende de como divulgar mais, ele entende de como achar os canais corretos, os aplicativos corretos. Então eu falo para vocês aí, ó, dentro das empresas de vocês, nessa visão do novo empreendedorismo, comece a falar com as pessoas de dentro da sua empresa e pergunte, todos os dias, né, qual a melhor prática, qual as coisas novas que tem para me gerar, né, e gerir
esse setor ou essa empresa. Procure novos aplicativos, procure novos sistemas, procure mudar a sua perspectiva de visão, porque tem muita coisa por aí que basicamente é até de graça e você continua pagando caro nessas coisas, que aí me remete a dizer que você está entrando na mata com as canoas nas costas, com a canoa nas costas. Tendo peso, porque você não está mudando a sua percepção. Então o empreendedorismo do futuro, ele tem que analisar tendências e ele tem que analisar hoje o que é melhor para fazer e não ter medo da mudança. E uma coisa que é fundamental, o jovem, por exemplo, o jovem tem que procurar, dentro do empreendedorismo, mesmo na era digital, ter foco. É muito fácil a gente ver histórias de sucesso, é muito fácil a gente olhar o Jeff Bezos, ver o Bill Gates, ver todo esse pessoal aí, o Warren Buffett, né, que é aquele milionário, ver o pessoal da Ambev. Procure ver com essas pessoas aí, como que foi a trajetória deles. Você pode ver que você vai encontrar pelo menos 3 décadas, no mínimo, trabalhando para chegar onde chegou. Só fazendo o que faz. Tá? Não entraram na janelinha. Então comece a refletir sobre isso. Queria agradecer aí o pessoal também, aí que está entrando na live. O André, mandou boa noite, a Anaí, o Ronaldo, obrigado pelo carinho aí, Ronaldo. E a Anaísa. Cássio Galo fez uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou responder a pergunta dele, tá? Bom, pessoal, então, eu tenho que começar a entender cenários, eu tenho que entender tendências, e eu não tenho que ter medo da mudança, porque o medo da mudança faz com que eu perca dinheiro e vida. O mais importante de tudo isso, tá, é preservar tempo de vida. As pessoas perdem muita vida fazendo coisas que não dão resultado, né? Ou seja, tem um ditado que diz, tudo dá trabalho. Então por que a gente não foca, tá, naquilo que dá trabalho, mas dá resultado? É isso que a gente tem que fazer. Agora, vamos falar um pouco desse mundo que está acontecendo, né? Existe um acrônimo que eu até deixo como dica aí para vocês se aprofundar. Fala-se muito do mundo VUCA. VUCA mesmo, é dessa forma que se pronuncia, que na verdade é um acrônimo de 3 letras, que é VUCA, né? O que é esse mundo VUCA, né? O mundo VUCA, começando pelo acrônimo V, está cada dia mais volátil o mundo, né? Cada dia as coisas estão mais voláteis, as coisas vai, volta, o que não era tendência volta a ser. Ou seja, é impossível você fazer um planejamento seguro a médio prazo, porque tudo está muito volátil, né? Agora, como que eu vou eliminar essa volatilidade no meu negócio? Primeiramente, reconhecendo meus limites, né? Porque eu vejo o seguinte, se eu estou num mundo onde as coisas mudam muito rápido, eu também, se eu quero crescer, eu vou ter que estar mais antenado ainda nas tendências do que eu faço, tá? Minuto a minuto, porque como é muito volátil, na hora que sobe eu estou muito bem, na hora que cai, às vezes eu não tenho a estrutura, cultura, produtos e pessoas para estabelecer aí uma boa administração no meu negócio. Então, a volatilidade do mundo está muito grande hoje. Outra coisa, o mundo está cada dia mais incerto. As pessoas que falam que vai acontecer daqui 6 meses, na verdade, estão chutando. Né? Por quê? Porque não dá para saber. Não dá para saber nada. Por exemplo, na própria pandemia, a gente não dá para saber nem se tem vacina, se vai dar vacina ou não. Ao mesmo tempo que tem pessoas eufóricas falando, aí entra o Tetros, que é da OSM, lá e fala, o MS, ele fala assim, isso aí pode ser que nunca chegue a cura, pode ser que não dê certo. Ninguém sabe nada. E nos negócios também. Está cada dia mais difícil você saber realmente as coisas para que rumo que vai. Então, continue também no teu momento de incerteza, ali com o pezinho no chão e escutando quem? O teu cliente. Tá? O que elimina a sua incerteza é entender o que o teu cliente quer, né? O mundo cada dia está mais complexo, as coisas não estão fáceis. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado até para se comunicar. Está tudo muito complicado. Você quer passar uma mensagem, as pessoas escutam outra e entendem o que quer e complica. Isso acontece em todos quanto é tipo de situação, né? Inclusive a gente vê coisas aí que, sem entrar em méritos, mas você vê, às vezes uma empresa quer fazer uma propaganda homenageando uma minoria, essa minoria fica feliz, mas a maioria não fica, ou às vezes ao contrário, a maioria quer ser beneficiada e a minoria fica incontente, ou seja, não tem
mais esse lado de, até para se comunicar está muito difícil, a complexidade está muito grande, né? Ambíguo, né? O A é de ambíguo, o mundo está cada dia mais ambíguo, está mais difícil de você saber qual caminho correto você vai tomar. E diante disso, quais são as nossas bases? As nossas bases é realmente isso que eu acabei de falar. Como que você está no seu negócio em relação a entender o que seu cliente pensa, sobre a qualidade do que você entrega? Como você hoje entende numa matriz de conhecimento aquilo que o teu cliente precisa? Como eu disse para vocês, 68% das pessoas deixam de comprar por causa de atendimento. E esse atendimento, ele envolve um global. Tem muita gente que não compra coisa hoje porque ninguém oferece. A compra, ela é algo emocional. A venda e a compra, né, ela é emocional. Se você não ativar os gatilhos das pessoas oferecendo o que é certo, você não vai conseguir ter sucesso. Eu digo sempre, mostro um resultado de uma pesquisa, até em outras lives que eu vou fazer aqui, falando de outros temas, sobre essa questão da venda, que a venda acontece, 80% dela entre o 5º e o 12º contato. Mas eu só consigo vender primeiro se eu oferecer aquilo que tem valor para o cliente. Se o cliente não gosta daquilo e não usa aquilo que eu quero vender, ele não vai comprar. Posso fazer milhares de contatos. E para mim chegar entre o 5º e o 12º contato, eu tenho que o quê? Eu tenho que ser uma pessoa que tenha simpatia, que ofereça as coisas de uma forma correta, que saiba ter uma linguagem direta e oportuna com o cliente, né? Olha como que esse mundo está imprevisível. Eu estava comentando sobre a questão da Blockbuster, falei da Netflix. Todas as empresas, essas inclusive que eu vou citar, estão com dificuldades, como outras também, em função de uma força maior, que é essa pandemia que nós estamos passando. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês sobre enxergar cenários, né? Eu falei da cauda longa. Eu falei de você pensar em produtos que você possa entregar para mais pessoas e independente dos níveis. Olha só, se falasse para um executivo do grupo Hilton, que é aquela rede enorme de hotel, se falasse para eles há 10 anos atrás, que uma empresa que não tem um quarto próprio, que não tem um prédio próprio, que não tem uma acomodação própria, seria maior que eles na bolsa de valor, em valor de mercado, provavelmente esse executivo do grupo Hilton, ele ia rir da sua cara, e dependendo como for a circunstância, pedia até para um segurança tirar você da onde ele estava lá, né? E isso aí que eu estou dizendo aconteceu. Hoje, a Airbnb tem um valor de mercado de 31 bilhões de dólares. E o Hilton, com 913 mil quartos, tem um valor de 26 bilhões de dólares. Ou seja, a Airbnb tem um valor maior que ele, sem ter um quarto. E por que o Airbnb deu certo? Porque ele é uma solução para todo mundo, para quem é dono do imóvel, para quem viaja muito, para classe média, alta, baixa. Tem vários tipos de soluções que as pessoas conseguem, de uma forma menos burocrática, ter acesso a um serviço. E quem pensou nisso? Provavelmente são pessoas que ouviu gente, são pessoas que percebeu cenários no mercado, são pessoas que observaram tendências. Agora, outra situação também que eu poderia falar, se chegasse em alguma pessoa e dissesse há 10, 15 anos atrás, né, até menos, vamos falar menos, 6 anos atrás, que o maior transportador de gente que existe no planeta hoje não tem um veículo próprio, tá? Não tem um veículo próprio. E que esse transportador de gente seria uma grande fonte de emprego para todos. Ninguém acreditaria. E o Uber, hoje no mercado, é claro, como eu disse para vocês, todas as empresas estão em dificuldades. Hoje o Uber, ele tem um faturamento, na verdade faturamento não, ele tem um valor de bolsa de 82,4 bilhões de dólares. E a Latam Airlines tem um valor de 10 bilhões de dólares. Ou seja, um aplicativo, né, uma empresa que não tem um carro próprio, o que acontece? Ela consegue ter um valor muito maior do que uma companhia aérea totalmente tangível.
Agora, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui? Eu tenho algumas perguntas que estão aparecendo aqui, tá? Que eu vou dizer para vocês, né, no empreendedorismo imprevisível do mundo de hoje, uma coisa que nós temos que fazer, que isso não mudou, mas se faz mais presente, é entender o que nós devemos fazer para o nosso cliente. A Natane Orsi, tudo bem, Natane? Prazer em tê-la aqui. A Natane está fazendo uma pergunta aqui, né? Nos dias de hoje, temos que proporcionar boas experiências para o nosso cliente. É uma afirmação até. E é realmente. Agora, como que eu vou proporcionar boas experiências para o meu cliente? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma empresa pequena, eu tenho uma empresa que às vezes não tem tanto dinheiro para investir em marketing, ou não tem tanto dinheiro para treinamento. Pessoal, a melhor forma de você compreender aquilo que você vai fazer de melhor para o seu cliente não é inventar a roda, não é criar coisas complicadas, é fazer o básico bem feito. É atender o ciclo daquilo que é importante para o seu cliente e cumprir. Por exemplo, tem algumas situações que eu não vejo muita empresa fazendo isso, que é procurar falar com seus clientes periodicamente para entender qual a qualidade que ele está enxergando no seu serviço, no seu atendimento, e para entender também o que ele pode melhorar. Tem um ditado que diz o seguinte: você quer saber alguma coisa? Pergunta. É tão simples, é tão universal, mas a maioria das empresas não tem processos para entender o que o cliente quer. Porque ela acha que se o cliente foi lá, comprou e levou embora, já atendeu as expectativas, e não é assim. O cliente nem sempre ele é beligerante e fala o que quer. O ditado diz o seguinte, né? Que o cliente insatisfeito é o que faz a empresa crescer. É aquele que fala. O silencioso faz a empresa estagnar. Porque ele não fala e não compra. Então, uma das coisas que a gente tem que proporcionar para o nosso cliente, primeiramente, é fazer o básico para não ter surpresas ruins. É tentar realmente, dentro de uma linha de atendimento, se concentrar naquilo que o cliente quer entender do teu serviço, do teu produto, deixar claro. E nós, muitas vezes, em atendimento, a gente vê show de horrores. Você chega numa loja, um funcionário está conversando com outro, mal-humorado, não dá atenção para o cliente, não oferece opções. Mesmo numa pandemia como essa, às vezes você tenta ligar para telefones, toca até cair, o cara promete que vai entregar meio-dia, o negócio entrega 4 horas da tarde. Então a primeira coisa que você tem que fazer para proporcionar boas experiências para o seu cliente, boa experiência para o seu cliente, é cumprir com aquilo que você está prometendo. Essa é a realidade, é fazer o básico, é prometer aquilo que é possível, é cumprir com aquilo que foi garantido ali dentro do processo, e muitas vezes a gente não faz esse tipo de questão, né? Cássio Galo fez uma pergunta aqui, ó. Qual a melhor forma de propaganda e marketing, além das redes sociais e o boca a boca? Nas redes sociais, melhor trabalhar com imagens e vídeos. Cássio, isso depende muito, muito. Por quê? Primeiramente, antes de você definir qual tipo de ferramenta que você vai trabalhar, você tem que entender quem é a sua persona. Essa é a primeira coisa. O que é persona? Esse é um termo muito utilizado dentro da gestão de marketing, da gestão comercial das empresas. A persona é tentar entender e segmentar que tipo de cliente que eu quero chegar até ele. Aí vai envolver faixa de idade, vai envolver gênero, vai envolver a questão de renda. Tem uma série de situações que você tem que começar a observar nessa persona para criar os materiais corretos para interagir com essas pessoas. Agora, uma coisa que eu digo, que a gente vê muito por aí, eu tenho bastante contato com o pessoal de área de agências e marketing, é que, por si só, o brasileiro ele não gosta muito de ler. Infelizmente. Essa é uma realidade dura, mas é uma realidade, né? Então, o brasileiro ele não gosta muito de ler e ele não dá muito espaço para alguma coisa nova. O que tem se usado muito, né? São vídeos, mas vídeos que sejam curtos, objetivos e que mostrem de uma forma bem clara aquilo que você quer entregar. E aquilo que faz vender mais é aquilo que tem viés de não vender. Observe isso que eu estou dizendo. É contraditório, mas é uma realidade. Se você chegar até seu cliente tentando vender diretamente, passando
lista de transmissões, esse tipo de coisa, sem definir a persona, você vai se tornar inconveniente. E aí o que vai acontecer? Você vai ser bloqueado. O que faz as pessoas comprarem é a emoção. Antes de alguém comprar, comece a se apresentar melhor para as pessoas, coisas que são interessantes para ela. Por isso que nós temos que definir a persona. Ou seja, eu posso fazer um melhor vídeo, eu posso ter a melhor peça publicitária para mandar para alguém, querendo vender fralda descartável. Se essa pessoa não tem filho pequeno, não vai fazer sentido. Então, se você entender quem é o teu público, e só o fato de você começar a oferecer para essas pessoas produtos e serviços que são compatíveis e que são alvo do desejo dessas pessoas, o vídeo vai ajudar muito, as peças também, mas o vídeo, por uma questão cultural e sendo objetivo, apresentando melhor a empresa e deixando aquele ar de curiosidade para as próximas interações, vai fazer com que as pessoas te dêem mais atenção, né? Vamos ver aqui outra pergunta, o Bruninho Laureano. Boa noite, Bruninho. Ele está dizendo aqui, momento especial e difícil de mercado. O que você acha deste momento em que, evoluindo no atendimento à distância, menos presencial, mas que deve ser cada vez mais personalizado e pessoal? Eu sempre acho o seguinte, né? O que nós estamos vivendo hoje, nós só estamos maximizando ferramentas. A forma de tratar as pessoas, no qual as pessoas gostam de ser tratadas, não muda. Por exemplo, todo mundo gosta de ser bem tratado, de ser personalizado. Fato esse que eu falo, até fazendo pesquisas e estudos, mostra muito, de forma muito clara, que o tal do spam não funciona. Você pega lá um spam, 6 mil e-mails, manda para todo mundo, parece que o resultado não vem. Vocês mesmos, quando recebem um spam, tanto em WhatsApp quanto em e-mail, na hora que vocês veem que é algo que não tem o nome de vocês não conhecem a empresa, vocês até têm uma reserva e queimam aquilo, por quê? Fala, pô, isso daqui é um vírus, eu vou abrir, que é muito natural ter isso também. Então, pesquisas mostram que a personalização, ela é mais viável. Melhor você mandar 100 mensagens, estudando o seu cliente, personalizando, entendendo quem é ele, o que ele quer, do que você mandar 1000 de forma genérica. Tá? E nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos encontrando muitas oportunidades também na área de empreendedorismo. Por quê? Principalmente um pequeno negócio, ele tem até dificuldade para desenvolver fornecedores e para ter opiniões de especialista. Por quê? As pessoas estavam muito apegadas ao presencial. Eu mesmo já fiz tanta reunião improdutiva, no qual eu tive que rodar aí 400 quilômetros num dia, de 400 a 500 quilômetros, você já sai muito cedo, chega uma certa apreensão em algum lugar, porque você pega estrada e tudo, e aí você vai fazer lá uma reunião, essa reunião dura 40, 50 minutos ou 1 hora, e aí você tem todo aquele trajeto para voltar. E agora, nessa época de pandemia, eu tenho feito reuniões com muitas pessoas, usando essa ferramenta, as pessoas estão mais abertas para isso e a qualidade do negócio está melhor. Porque quando você começa uma reunião online, você é mais objetivo, você já vai direto ao ponto, você tem ali o momento de interagir, mas você não fica esperando, você não tem todo um trâmite e esse tempo que você economiza em viagens, em deslocamento, você usa para estudar mais seus clientes. É o que eu tenho feito. Eu estudo muito mais meus clientes antes de falar, ou um prospects, do que antes, porque antes não dava tempo, era uma correria e você não tem como fazer isso. Então, eu vejo que o mundo hoje, as pessoas aprendendo a lidar com tecnologias e ferramentas melhor, elas vão ter tempo nos seus negócios para pensar em estratégia, que é algo que não é muito corriqueiro feito nos negócios. Pode perceber que hora ou outra, ou quase sempre, o dono sempre está envolvido no operacional e não está pensando melhor o negócio. Então, acho que nesse ponto, muitas coisas vão mudar aí, nessa volta, né? Bom, vamos lá, o Trovão, Marco Rogério Trovão mandou assim que estamos vivendo o melhor momento para reavaliar nosso negócio. Com certeza, com certeza. Quando nós estamos em época de abundância, é incrível que a gente acaba nem poupando muito dinheiro e nem dando valor nas coisas. Quando nós estamos em momento de escassez, nós criamos soluções para coisas que realmente
a gente não dava valor e realmente hoje é importante. Por exemplo, eu tenho clientes que estão ganhando mais dinheiro hoje, na pandemia, vendendo a metade. Por quê? Reduziu o custo, cortou coisas que não precisava, tirou produtos que não davam margem, cortou clientes que não eram viáveis. Está vendendo menos, com menos operação e ganhando mais. Agora, quando ele parou para ver isso, esse cliente? No momento como esse que ele teve tempo. Essa é a realidade, né? A Natane está perguntando qual a melhor forma de fazer a pergunta para o cliente, né? Eu enxergo que a forma melhor de se fazer é conversando com o cliente, né? É verbal, viu, Natane? Para sentir realmente essa situação. Você tem que ligar para o cliente, sentir a temperatura dele. E aí, como é que você está? Aqui é da empresa, sendo meio, vamos dizer assim, imparcial. O objetivo não é punir atendimento, funcionário, e sim melhoria. Fato é que hoje o departamento mais importante das automotivas, né, das concessionárias, é o pós-venda. Você precisa entender a experiência de compra do teu cliente para ver se ele vai voltar lá. Então eu acredito muito nesse lado de você falar com o cliente, né? Oriovaldo Teixeira, amigão, um grande abraço ali, boa noite, tá? Obrigado aí pelo carinho. Maria Fernanda, minha esposa, sucesso sempre, obrigado. Vamos lá. Bom, pessoal, então, o que eu tenho a dizer para vocês aqui? Olha só, algumas dicas para você, empreendedor, atuar aí no seu negócio, para você ter sucesso, tanto na reestruturação do seu negócio, quanto para você pensar em montar um negócio. Primeira coisa, dicas para o empreendedor, né? Compartilhe a sua ideia. Tem gente que tem uma ideia e ele coloca em 4 chaves ali, não comenta com ninguém. Inclusive, esse comentar com ninguém, eu vou fazer um parênteses, tá? Você não deve sair falando para todos aquilo que você está planejando, mas você tem que compartilhar. Você tem que compartilhar com pessoas que entendem, com pessoas que são especializadas. E de repente, se o teu medo é ter um concorrente no qual você está inserido para abrir um negócio, viaja, anda 200 quilômetros. Se você quer abrir uma pizzaria a melhor possível e tem algum certo receio de vir aqui na tua região, pega o teu carro e vai dar uma volta por aí. Mas compartilhe, chega até no próprio dono da pizzaria, em outro lugar que você vai lá, compartilha a tua ideia, fala que você está querendo montar. As pessoas são muito abertas para ajudar quando não tem esse lado dos interesses. Primeiro ponto, compartilhe as suas ideias. Segundo, conheça e analise as empresas do segmento. Quando você quer abrir algo, comece a avaliar as boas práticas de quem já está no mercado. Converse com empresários experientes. Comece a captar o que ele fez para chegar até o ponto que chegou. Pesquise. Como eu disse para vocês, ninguém chega ao sucesso rapidamente. Às vezes são décadas de trabalho. Então comece a entender, tá, o que quem está no ramo já há mais tempo que você está fazendo. Terceiro, quando você vai abrir um negócio, organize sua vida financeira. Se você entrar num negócio já querendo no outro mês tirar a grana dele para sobreviver, você não vai depois culpar o negócio que o negócio não deu certo. Quem não deu certo foi você, como estratégia. Eu entendo que hoje nós estamos vivendo uma situação que as pessoas estão fazendo muito o empreendedorismo de sobrevivência. Mas, por quê? O que é um empreendedorismo de sobrevivência? O cara tem um dinheiro aqui, ele vai lá, faz um pão, faz um bolo, vende, pega uma parte para ele cuidar da vida dele de necessidade básica e depois vai. Mas cuidado com isso. Eu sei que isso é digno, é louvável. Mas se você quiser transformar esse teu negócio, né, essa tua atividade em um negócio, começa a se planejar. Eu não conheço nenhum empreendedor que começou a sua vida ali na empresa já tirando dinheiro que tem sucesso. Se endivida muito. Organize sua vida financeira. Às vezes você acha que está ruim no seu trabalho, você quer abrir uma empresa, meu amigo, essa tua empresa ela vai começar a cuidar de você quando você cuidar dela. E às vezes demora 2, 3 anos você cuidando dela para ela cuidar de você. Não é o contrário, tá? Quarto ponto, estude o mercado de atuação. Conheça o mercado no qual você está se inserindo para ver o volume, o tamanho, o tipo de vida que você vai ter tendo sucesso e que vida que você tem que levar até chegar ao sucesso. Tem muita gente que abre um negócio aí, começa a ganhar um dinheirinho e fica louco, né?
compra um rancho, compra caminhonete, se endivida, e o negócio não está para isso. Tem uma série de situações que o cara tem que analisar que o negócio não vai dar essa vida que ele quer. Então analise primeiro o mercado. Crie valor aos seus produtos, crie algo diferenciado, tá? Crie algo que você possa chegar e mostrar que o meu produto ele custa isso porque ele tem isso e o outro não tem. Porque se você criar commodities também, você vai cair na esfera do preço. O que faz algo sair do commodities é o serviço que você vai prestar no atendimento, né? Precifique de maneira correta. O que eu vejo de empresa por aí fazendo custo errado, não sabe fazer markup, não sabe calcular direito, coloca o produto no mercado e quanto mais vende, mais problema tem. O cara vende e tem uma queixa que ele diz o seguinte: eu estou vendendo para danar, não estou vendo dinheiro. Você está com o preço errado, meu amigo. Você não está atingindo ponto de equilíbrio. Então isso é um ponto importantíssimo para o empreendedor. Precificar de maneira correta e justa. Não adianta você também sangrar muito, colocar margem muito alta em um produto que o mercado não vai absorver, seu cliente não vai absorver. Outra coisa, faça seu planejamento estratégico, se prepare para o crescimento, né? E invista forte em identidade digital. Esse é um ponto muito importante. Pessoal, hoje o que acontece? Os compradores de empresa, na verdade, a maioria dos compradores, tem muita gente jovem, com uma pegada de pesquisa, uma pegada digital. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, quando eu entro numa loja, essa loja tem que estar limpa, tem que estar bem estocada, essa loja ela tem que estar aprazível quando você entra. Hoje quando nós lidamos com um ambiente maior, que é o ambiente virtual, a nossa loja pintada, a nossa loja cheia de mercadoria, com bom atendimento, ela se dá através da sua identidade digital. Então, um conselho que eu dou a vocês aí: empresários, donos de empresas, empreendedores, use e abuse do LinkedIn, que ali é uma fonte muito grande de prospecção, de você achar especialista, de você divulgar o seu produto. Então é muito importante você ter essa identidade ali no LinkedIn. Coloque uma rede social coerente, alimente ela de forma coerente. Você não precisa alimentar todos os dias, mas se você está trabalhando algum tipo de negócio, algum conceito, invista nos webinários da vida, invista nas lives para deixar ferramentas ali para demonstrar o que você faz. Isso é de graça, isso é muito baixo o valor que se investe nisso e você tem material. Então comece a criar uma identidade que fale a mesma linguagem. Coloque um site coerente, deixe claro para o cliente, a visão do cliente não é a sua. Procure, quando você desenvolver uma coisa, que a gente tem aquela mania: nossa, eu desenvolvi um negócio de outro mundo, será que é? Pergunte para as pessoas que você quer se comunicar se elas estão entendendo. Né? Porque tem o ditado que diz o seguinte: quem consegue explicar as coisas de forma fácil é que sabe fazer. Então comece a criar esse âmbito de deixar suas redes sociais, LinkedIn, tudo muito bem alimentado, um site coerente, porque essa é a vitrine que vai estender você para um outro canal. Né? Eu estou vendo aqui algumas perguntas, deixa eu ver aqui. O Antônio Marcos Pereira perguntando, né? O e-commerce vai acabar com o dinheiro físico e criar uma moeda de troca? Isso é difícil prever, Antônio, mas o que está acontecendo é o seguinte, né? O Brasil está muito atrasado em relação a esse lado de dinheiro físico, né? Se você for analisar hoje na China, a China já faz muito tempo que já não trabalha praticamente com dinheiro físico. Eles têm ali os QR Code, os aplicativos, que nem cartão é mais. Né? Isso daí ajudou muito eles ali nessa época de pandemia, porque o dinheiro é uma das fontes de contágio. Então eu acredito que nós vivemos num país que é difícil a gente fazer uma previsão como essa, porque o Brasil é muito desigual. O Brasil é muito desigual, né? É difícil a gente falar de um país que vai substituir dinheiro por outros tipos de situação, sendo que no Brasil hoje metade da população não tem saneamento básico. Nós tivemos muitos problemas aí relacionados à escola, nessa questão do online, que muitos alunos não tinham nem internet, acesso, não tinha computador. Então, implantar uma ferramenta de cunho global, como, por exemplo, é o dinheiro, né, que é um recurso de todos, é muito difícil você fazer uma migração
rápida porque não tem estrutura, não tem uma cultura. Então eu acredito que, não por não ter a tecnologia, mas para aplicar dentro desse processo de desigualdade que a gente tem aí, eu acho que é um pouco complicado. Eu acho que é bem complicado. Então é difícil prever isso daí. Tem mais alguma pergunta aí? A Thalita Silva perguntou qual a melhor ferramenta de abordagem: telefone, WhatsApp, Facebook. Thalita, todas são boas. Todas. Depende o que você vai se comunicar e, como eu disse, em que momento, com a persona, mas todas funcionam bem. Umas mais que as outras, dependendo o grau daquilo que você quer oferecer. Mas em se tratando de apresentação, eu acredito muito em multimeios, uma complementa a outra. Tá? Difícil a gente falar de uma forma meio global assim. Pessoal, então assim, só para mim chegar a um ponto aqui, para a gente caminhar para o final, o mundo hoje mudou de uma tal maneira que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou falar para vocês aqui, o tempo que levou, isso antes da era de tecnologia, depois indo para a tecnologia, para que cada produto demorasse a chegar a 50 milhões de usuários. Olha como é que o mundo está numa velocidade vertiginosa hoje, né? Os aviões demoraram 68 anos para chegar a 50 milhões de usuários. Olha que interessante. Os carros demoraram 62 anos. O telefone demorou 50 anos. E a TV demorou 22 anos para se ter 50 milhões de usuários. Essa foi a era antes, tá? Da tecnologia. Começando pela tecnologia. Os computadores demoraram 14 anos para chegar em 50 milhões de usuários. A internet já foi a metade disso. Em 7 anos, depois do seu lançamento, chegou em 50 milhões de usuários. O Facebook demorou 3 anos para chegar em 50 milhões de usuários. E o Pokémon GO chegou em 15 dias em 50 milhões de usuários. Olha como nós estamos vivendo um momento de muita velocidade, um momento no qual as pessoas cada vez mais estão interagindo, certo? Em relação à tecnologia, em relação aos multimeios. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos que entender que não existe um canal, não existe uma fórmula mágica. O que existe são tendências. E uma tendência que ela já vem de alguns anos e hoje está sendo colocada em prática a sua importância, é esse lado da gente poder se comunicar com mais pessoas, buscar mais mercados, mesmo estando local, fazer o local, e conseguir utilizar e customizar e adequar as ferramentas, que são muitas hoje no mercado, de forma produtiva para dentro do seu negócio. Se a gente continuar realmente levando canoas para dentro da mata, não adianta a gente ficar criticando governos, ficar criticando vírus, ficar criticando, vamos dizer, as coisas da vida. As coisas demoram muito para evoluir. Eu vejo aí muitos amigos, às vezes, brigando por causa de política, defendendo um lado, essa polarização que a gente está vivendo. Isso não vai acabar logo, né? Não foi de agora que começou, não é de agora que vai acabar. Então não adianta a gente querer colocar nosso negócio numa perspectiva de querer salvar o mundo. Comece a fazer o básico, comece a investir em mais conhecimento. Comece a buscar meios para fazer com que você cada dia aprenda mais sobre essas tendências e aplique no seu negócio. E comece a simplificar as coisas. Por quê? Definir o que vai acontecer daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses. Os maiores especialistas, pessoas que entendem de economia e são pessoas que sejam, vamos dizer assim, pessoas que tenham responsabilidade, pessoas que tenham bom senso, ninguém está arriscando falar o que vai acontecer. Porque não dá. Não dá para arriscar, não dá para falar. Nós começamos um ano entendendo que seria um ano fantástico para todos os setores. Infelizmente a gente está passando por tudo isso aí. Aqui no Brasil sempre tivemos dificuldades, hoje ainda mais, a gente está com dificuldades de entendimento entre a própria população pelas escolhas que fizeram. Então,
o que você pode controlar no seu negócio? Procure controlar. Você pode controlar. Como lidar com o seu cliente, ouvir o seu cliente, trabalhar melhor para atender ele, monitorar as necessidades do seu cliente, fazer mais contato com os seus clientes, se apresentar para mais pessoas, criar soluções para conseguir avançar mais do que aonde você está. Se assim você conseguir, aí eu entendo que você está começando a lidar com o imprevisível e não entender o imprevisível. O imprevisível não tem como você entender ele, o imprevisível não tem como você buscar soluções mágicas para ele. Mas o caminho é esse, é tentar entender as tendências e fazer a tua lição de casa. Porque mercado do passado não vai funcionar, a canoa não vai funcionar dentro da mata, né? Vou responder aqui uma última pergunta, né, do Ronaldo Fernandes. Ele diz o seguinte, que ele ouviu falar que as grandes empresas como Coca-Cola e Microsoft saíram do Facebook por causa de fakes, alegando que a verdade e o fake caminham juntos. É verdade o que você acha? Ronaldo, eu não sei muito profundamente sobre esse assunto, na verdade eu não pesquisei, mas eu ouvi algo do tipo, né? É que realmente o que está acontecendo hoje, eu acredito que é uma pressão até para que o Facebook melhore o seu nível de atenção com esse tipo de situação. Realmente nós estamos vivendo um problema mundial aí em relação a fakes, mas isso aí eu acredito também que é um processo de adaptação. Hoje está muito democrático você se comunicar, né? Hoje o que eu estou fazendo aqui, as pessoas fazem isso dentro das suas casas, as pessoas colocam uma câmera, fala o que quer e aí eles jogam isso na rede. Mas eu sou mais a dizer que a responsabilidade em si, ela envolve mais cunho cultural, né? Cai em fake muitas pessoas por falta de conhecimento, por falta de checar. Eu acredito que o fake ele está mais relacionado à cultura das pessoas, à busca pela verdade, do que propriamente uma ferramenta, como é o Facebook, né? Não defendendo nenhum lado. Só que o Facebook, ele também, como ele presta um serviço, ele também tem que defender aqueles que não estão preparados para investigar o que não é verdade. Eu acredito que essas empresas estão fazendo uma pressão para que eles realmente comecem a colocar parâmetros para eliminar esse tipo de situação. Mas é inexorável, seja por esse canal ou por outros, eles interagirem com o seu público, né? Porque é uma realidade. Hoje 80% das pessoas pesquisam através da internet, através das mídias sociais, para fazer a escolha de compra. Então, é inexorável que esse caminho aí não vai voltar. Agora, eu acredito que tem que ter, sim, um lado de ter mais cuidado com esse tipo de coisa para proteger pessoas que, às vezes, não estão preparadas para lidar aí com esse zelo que temos que ter antes de sair compartilhando as coisas, tá? Pessoal, olha só, já estamos chegando, então, ao final da nossa live. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer à Associação Comercial de José Bonifácio pela iniciativa e dizer que foi um prazer estar com vocês aqui, podendo se comunicar com alguns amigos, alguns ex-alunos, diversas pessoas aqui. E muito obrigado ao pessoal do apoio pelo fantástico trabalho que vocês fizeram aqui, estão aqui todos acompanhando, tá? E tudo de bom para vocês, sucesso, e nós vamos todos sair dessa sendo muito melhor, com muito mais aprendizado. Boa noite a todos, muito obrigado, foi um prazer, valeu gente, tchau, tchau. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue,
Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil!